Ontem eu tava conversando com um rapaz que ele tem uma namorada, beleza? E eles estão morando juntos, tá? E acontece que ele tá tendo alguns problemas com ela, porque ele se tornou provedor da casa, ele teve um filho com ela sem querer, o filho é pequenininho, e ele se tornou o provedor da casa em que eles moram, ela acabou indo morar com ele, beleza? Ele trabalha o dia inteiro, ela não trabalha, tá? E ela tem reclamado bastante para ele, porque ela tem que fazer tudo em casa, digamos assim, e aí ele chega em casa, ela quer que ele ainda trabalhe em casa, e ele fala, cara... A situação aqui é a seguinte, eu sou um cara tradicional, beleza? Você tem que ser uma mulher tradicional para isso aqui funcionar. Porque se eu tô sendo provedor, eu pago até sua academia, eu pago a comida, eu pago a água, eu pago a conta de luz, eu pago a roupa do bebê, beleza? Eu trabalho e trago toda a provisão para dentro de casa, você tem que ser uma mulher tradicional. Mas ela estava reclamando. Então o que ela queria é ser uma mulher moderna e ele sendo um homem tradicional. Você percebe como a Red Pill ajuda os caras? Ele estava nessa configuração, ele percebeu, não está certo isso daqui, cara. Eu tenho que ser um cara tradicional e você tem que ser uma mulher moderna. Algumas até dizem para as mulheres que elas devem guardar o dinheiro delas, cara. Que você deve ser um homem tradicional financeiramente e ela pode ser independente e usar o dinheiro dela para ela e você sustentar ela, cara. Isso é o fim da picada. Beleza? Por quê? Porque a gente depende menos delas do que elas dependem de nós. Então como que elas vão chantagear a gente? Se somos nós que temos o poder da compra. Como que elas vão chantagear o cara? Como que o vendedor chantageia o cara que tem o poder da compra, chefe? Nunca ouvi falar disso, entendeu? Então, como eu estou dizendo para você, nesse sentido, beleza? A proposta que eu fiz para ele, as alternativas foram as seguintes. Se ela quer, entendeu? Porque ela tem medo do quê? Ela tem medo dele dar um pé na bunda dela, ela envelhecer com um filho e o caramba, e ele trocar ela por uma melhor, ou ele trair ela, ou ele sair fora, e ela depender completamente dele, não ter dinheiro, não ter emprego, tá certo? Não ter faculdade, não ter porra nenhuma para se sustentar. Essa é a preocupação dela. E eu entendo. Só que o que eu disse para ele é o seguinte, cara, se ela quer ser uma mulher moderna, você vai ser um homem moderno também. Então vocês vão ter um relacionamento moderno. Chega de tradição. O que eu acho nesse sentido, que é mais justo, beleza? É no mínimo ela arcar com metade das despesas da casa. Então o que eu falei pra ele foi o seguinte, se ela quer ser independente, fala pra ela procurar um emprego então, cara. Você quer trabalhar? Você quer que eu te ajude mais ou alguma coisa nesse sentido? Então você vai fazer o seguinte, tá certo? Você não quer ficar com o filho aqui em casa o dia inteiro? Você vai fazer o seguinte, procura um emprego, começa a trabalhar então, arruma um emprego que você pode arrumar, trabalha, beleza? E é o seguinte, você vai dividir as contas aqui em casa e você vai dividir uma babá pra gente colocar o nosso filho e deixar uma babá cuidando dele pra você trabalhar. Essa é a situação, cara, tá certo? Entretanto, tem um problema aqui, que é o seguinte, rapaziada. Quando ela conseguir se qualificar e ela conseguir exercitar opções, que é isso que ela quer fazer, tá certo? É o que eu falei, a mulher ela quer justamente se tornar mais seletiva, entendeu? Ela quer ampliar o poder dela hipergâmico. Se ela conseguir ampliar o poder dela hipergâmico, ela vai exercitar opções e ela vai massacrar ele, cara. Ela vai massacrar ele. Mesmo se ele tente exercitar opções também por fora, ele nunca vai conseguir competir com uma mulher nova. Você não consegue competir sexualmente com uma mulher, não tem como, é um braço de ferro que você vai perder todas, entendeu? Então, qual que é a melhor alternativa para esse cara nessa circunstância? Se você está passando por algo parecido também, porque você tem filho e você quer permanecer com o filho para ter uma família tradicional, para o seu filho ter a melhor educação possível do pai e da mãe, tá? A melhor coisa que esse cara tem que fazer, tá certo? É terminar com ela e pagar pensão, cara. Foi o que eu falei para ele. A melhor alternativa que você tem das três, ou você fica num relacionamento tradicional com ela, beleza? Você fala para ela o seguinte, a gente vai ser tradicional, pelo menos até o filhinho ir para a escola, aí pelo menos estudar, esse tipo de coisa você pode ir atrás, tá bom? Porque ela queria voltar para a faculdade, fazer faculdade e tal, essas coisas. Só que eu falei para ele, se ela fizer faculdade, se ela se tornar mais independente, cara, ela vai exercitar opções, ela vai provavelmente trocar você ou vai começar a exercitar o poder que ela tem dentro do relacionamento. Ela quer mais poder. Se ela conseguir mais poder, ela vai usar. E você vai se fuder, porque a capacidade que ela tem de adquirir poder, o empoderamento da mulher, cara, é muito maior que o empoderamento do homem, porque nosso poder é a longo prazo. O poder delas é muito intenso nessa fase. Então ela tem muito mais capacidade de ser poderosa do que ele. Falei, então você vai se fuder, cara. Mesmo se você combinar com ela, beleza, então. Eu vou ser tradicional, pelo menos até... Eu vou ser tradicional, você também vai ser tradicional, pelo menos até o filhinho crescer e ele conseguir ir para a escola e você ir para a faculdade e se qualificar. Se ela começar a desenvolver independência, adivinha o que ela vai fazer, chefe? É justamente para se tornar mais independente de você, cara. Para ter o quê? Para ter mais poder de selecionar. Por que vocês acham que as mulheres querem tanto empoderamento? Para selecionar mais, para ampliar o filtro. Por exemplo,
a liberdade, a legalização de tirar um filho. Para que você acha que elas querem isso, rapaziada? Para poder selecionar com mais exigência ainda, para poder ter mais liberdade sexual ainda, entendeu? É isso que elas querem, o poder delas é esse. Então foi o que eu falei, se ela conseguir se tornar independente aos poucos, cara, ela vai atropelar você, cara. Aí você vai sustentar a casa durante todo esse período, sustentar a relação num formato tradicional, tá certo? Todo esse tempo que você investiu para lá na frente ela se tornar mais independente e talvez usar isso contra você. É uma probabilidade. Vocês entendem como a Red Pill age na cabeça dos caras e te dá esse horizonte? Pode acontecer e pode não. Mas o cenário tá aí. Entendeu? A possibilidade existe. E você enxerga isso, agora você pode tomar a melhor decisão possível. Imagina se esse cara fosse Blue Pill. Ele tá perdido, ele nem sabia o que ele ia fazer. Ele ia tolerar esse relacionamento que ele tá com ela. Entendeu? Insuportável, digamos assim. Insustentável. Porque ela fica reclamando o tempo todo. Porque ele trabalha, chega em casa, ele quer comida pronta, ele quer roupa pronta, ele quer a casa limpa, porque ele é o provedor. Ele quer que ela seja tradicional. E ela fica reclamando que ela não quer fazer isso. Entendeu? E como eu disse, cara, a melhor alternativa para ele nesse caso seria o quê? Seria ele sair, pagar pensão, tá certo? E viver a vida dele de solteiro. Por quê? Porque ele é um cara novo, ele é um cara que ele conseguiu passar num concurso público, então ele ganha uma grana boa, ele tem a casa dele, tá certo? E a melhor coisa que ele poderia fazer é isso, cara, decidir pagar uma pensão para ela e ser um relacionamento moderno 100%, entendeu? Um relacionamento, um casal separado criando um filho junto. Foi o que eu falei pra ele. É o único cenário que você ganha, cara. E você tem que pensar em você. Eu acho que é a melhor alternativa. Mesmo se ela concordar em dividir conta, mesmo se ela concordar, de repente, em ser tradicional para o filho crescer um pouquinho e depois ela ir para a faculdade, entendeu? Ela vai massacrar você lá na frente, porque ela vai lembrar do que você fez, provavelmente. Tá certo? Então a melhor saída, nesse caso, se você está passando por essa situação, é você pagar. Se você tem um filho e você quer ficar com a mulher por causa disso, isso está te prendendo, a melhor coisa que você faz é sair fora desse relacionamento, beleza? Se ela quer ser moderna, você sai fora e você se torna um homem moderno também, cara. Você paga pensão pra ele, esse é um homem moderno, com filho, é o cara que paga pensão e tem guarda compartilhada. Você paga pensão pra ele e você fica com o seu filho semana sim, semana não. Ou vocês dividem 15 dias com você, 15 dias com ela, não sei como dá pra fazer, dependendo do seu calendário, beleza? Dessa forma, você investe menos do que num relacionamento tradicional, beleza? Você consegue trabalhar normalmente, digamos assim, porque a responsabilidade de cuidar da criança vai ser dividida entre os dois, tá certo? Você gasta menos e você não tem dor de cabeça com a mulher por ela exercitar opções ou por ela se tornar independente e trazer desgaste e baixos para você dentro do relacionamento, beleza? É a melhor coisa que você tem a fazer, cara. E sobre o filho, alguns caras se preocupam porque tem medo de a mulher colocar outro homem dentro de casa e o cara se apegar à criança. Tem mulher que ela tenta ensinar pro filho que o pai é o padrasto, né? Pra ferir o ego do pai biológico. Via de regra não vai funcionar. Se você estiver presente na vida do seu filho, irmão, até se você não estiver presente, vai funcionar. Entendeu? Porque o filho tem um laço com o pai psicológico, cara, que nunca se rompe, digamos assim. Até mesmo quando a criança ela não conhece o pai biológico, beleza? Em algum momento da vida ela vai querer conhecer, para vocês entenderem que essa conexão não se perde. Até se a criança não conviveu com o pai biológico, cara, em algum momento da vida adulta ela vai querer saber quem é, ela vai atrás. Então é o que eu tô te dizendo. Ela nunca vai esquecer que você é pai dela. Seu filho não vai esquecer que você é o pai. Ele sabe quem é o pai, ele sabe que você é o pai, entendeu? E ele não vai trocar você pelo padrasto. Ela não vai conseguir fazer isso via de regra. Ele sabe que você é o pai e é você que ele quer. Esse laço você não vai perder com ele, fica tranquilo. Entendeu? Então espero ter ajudado quem está passando por uma situação parecida, tá certo? Que está se prendendo aí num relacionamento tradicional por causa de filho, tá bom? E a mulher fica trazendo altos e baixos. Se ela não trouxer só alto, se ela não trouxer valores tradicionais, com você sendo um homem tradicional, não é justo você ser um homem tradicional e ela ser uma mulher moderna. Porque é isso que ela está pedindo para ser. Ela está pedindo para ter valores modernos, para ser uma mulher moderna, enquanto você é um homem tradicional. Então seja um homem moderno também. Até porque se ela for tradicional como você e ela não quer ser tradicional, beleza? Em algum momento ela pode se vingar no futuro, cara, e ela vai te massacrar. É isso que eu quero dizer. E você sustentou ela durante todo esse período e vai ser um investimento que você fez que você não vai poder recuperar. A melhor coisa é ela perde nessa configuração, inclusive. Ela vira mãe solteira
Ela vira mãe solteira, beleza? E você como pai solteiro perde menos do que ela. Paga uma pensão, vive na sua vida na sua casa, vive sua vida, aprende a ficar sozinho, a sair sozinho, compra o que você quer, gasta o dinheiro com o que você quer, porque aí você não tem obrigação nenhuma de sustentar ela, só o seu filho. A pensão é pro filho e não pra ela. Você não tem que colocar comida dentro de casa pra ela, você tem que pagar academia pra ela, entendeu? Você não tem que ter gasto com ela, seu gasto é com você e com o seu filho.